Tá começando mais um Bem Viver, o nosso programa semanal para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura popular. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa de hoje. Simbora! Tem cinema nacional com Agente Secreto, filme que representa o Brasil no Oscar e estreia nas telonas de todo o país. Depois vamos a Burkina Faso, na África, onde plantar é um ato de esperança e resistência. Aqui no Brasil temos a cultura da maniçoba no Pará. E claro, tem receita. Isso e muito mais agora no Bem Viver. Inspirado nos anos de chumbo, o Agente Secreto mergulha nos bastidores da ditadura. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, com Wagner Moura, o filme disputa uma vaga no Oscar. Premiado em Cannes, estreia em 6 de novembro, mostrando um Brasil entre o silêncio e a resistência. Natália Fonseca traz os detalhes na reportagem que ela fez com a equipe do longa. Olha só. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Perseguição, drama e as muitas camadas do Brasil se encontram em O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Aposta brasileira para o Oscar, o filme estreia nos cinemas do país dia 6 de novembro, cercado pela grande expectativa do público e da equipe, como comenta o próprio diretor. Eu tenho um desejo muito especial de que esse filme seja descoberto por gente muito jovem, estudantes, meninos e meninas que vão ao cinema ver um filme brasileiro que conta uma história brasileira e que talvez, como estudantes, como jovens, possam descobrir alguma coisa nova, algum ponto de vista interessante sobre o nosso país. No Recife de 77, em plena ditadura militar e um período que o próprio filme descreve como um momento histórico de muita pirraça, o protagonista Marcelo, de Wagner Moura, tenta reconstruir a vida em Pernambuco após uma temporada conturbada em São Paulo. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, pinta de policial, cara. Não sou policial. Euclides Oliveira Cavalcante, as suas ordens. Marcelo Marcelo de quê? Alves. Marcelo Alves. Nome de policial. Sou policial. Com um elenco em sua maioria brasileiro e nordestino, as memórias do filme muitas vezes se confundem com as lembranças pessoais dos atores, como relatam Wagner Moura e a atriz Tânia Maria, que interpreta a Dona Sebastiana. Apesar da ditadura ter acabado em 85, a ditadura não acabou em 85, né? Os ecos da ditadura ficaram ali. Então eu me lembro de ainda menino, assim, de viver uma coisa assim, meio... Eu me lembro de meus pais falando baixinho coisas. Eu falei, por que eles estão falando baixinho? Então, essa época, ela está muito na minha memória. Aquela camisa que ele usa, aquela camisa que os caras das camisas meio abertas aqui no começo, o peito meio cabeludo aparecendo assim, era meu pai botava aquelas camisas e metia o Marlboro, o Hollywood Continental no bolso esquerdo. Então tem uma memória emotiva muito grande. Eu sou do jeito que está no filme. Eu gosto de acolher, eu gosto de brigar, de reclamar. Quando não fazem uma coisa direito, eu reclamo. Eu sou daquele jeito. Minha família foi assistir em Natal, quando eu saí, ela é desse jeito. Já Alice Carvalho, que vive a professora universitária Fátima, trouxe também referências da família, incluindo os avós que viveram sob o regime militar. Quando eu fui fazer um agente secreto, eu troquei muito uma ideia com ele sobre... Ele já estava na universidade naquela época. Ele e minha avó já eram militantes progressistas e tal, minha avó costureira cabeleireira, meu avô professor. E ele me falou muito para eu prestar atenção nessa... que a cena certamente deveria estar falando sobre isso, que era a relação de promiscuidade do poder econômico com os que estavam no poder naquela época, no intuito de desfacelar ou enriquecer através do uso das instituições públicas, né? Que é algo que ele conhece muito, e eu ouvia muito ele falando sobre isso, mas sabe quando você precisa ouvir de novo para escutar? E aí aquela cena lá em questão, onde a gente está, eles assistiram essa semana lá em Natal, meus avós assistiram essa semana lá em Natal.
Aí eu liguei pra minha avó depois da sessão, e aí, o que tu achou? Eu falei, menina, eu e teu pai todinho. O filme surge na onda de um grande momento do cinema nacional, com obras como Ainda Estou Aqui, Malês e O Último Azul, e aliado à retomada de políticas culturais no Brasil. O longa foi destaque absoluto em premiações internacionais. O ápice foi em Cannes, onde foi celebrado em clima de carnaval e conquistou 2 troféus nas principais categorias. Wagner Moura destaca a importância do incentivo à cultura frente a uma campanha de ódio contra artistas e produções que marcou o passado recente do Brasil. É tão ruim você ver um ataque coordenado. Assim, eu sou fruto das leis de incentivo à cultura. Eu existo porque na Bahia, nos anos 90, houve leis que possibilitaram que atores do teatro baiano, eu, Lázaro, Vladimir, que a gente pudesse existir como artista. E não só isso, assim, um país ele precisa se ver na sua cultura, ele precisa se olhar. Nenhum país se desenvolve sem se olhar, sem se ver. Quando a gente vai para fora com esse filme, as pessoas veem o Brasil, é um plus, é um negócio a mais, é um bônus. Porque as pessoas lá fora também estão vendo, dizendo, olha só, Perna Cabeluda, que coisa louca, né? Eu acho maravilhoso isso. É uma imagem que a gente está levando para fora, mas, sobretudo, somos nós aqui nos vendo. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda se eu não achasse que era uma situação perigosa. A atmosfera de desconfiança e opressão, contraposta à resistência, é um dos elementos centrais do filme, que cumpre o papel de ajudar a reconstruir o quebra-cabeças que compõe nosso país. A memória é uma coisa importante, e não só a cultura, o cinema, o jornalismo, a universidade, a sociedade como um todo, a gente tem a obrigação de preservar a nossa memória, para que cresçamos, para que nos entendamos, para que nos vejamos. Ano passado eu saí de uma sessão do Ainda Estou Aqui no Recife, e na minha frente saíram 2 meninas muito jovens que, uma falando para a outra, não parecia saber que o regime militar tinha sido tão ruim daquele jeito. Então eu acho que são pequenas informações, pequenos sentimentos que eu acho que um filme, principalmente um filme brasileiro, pode trazer sobre o nosso país. Aqui a gente faz mambembe, jeitinho brasileiro. E para te proteger do Brasil. Na África, uma nação se reinventa através da terra. Em Burkina Faso, plantar é muito mais do que produzir. É semear a esperança pela soberania alimentar. Um desafio que ainda é alarmante, segundo a ONU, com a fome alta em diversas regiões. Com uma ofensiva agrícola, o país transforma essa realidade apoiando produtores e investindo no futuro. Vamos conhecer um pouco mais na reportagem de Pedro Stropaçolas. Burkina Faso ainda não é um país autossuficiente na produção de alimentos. A dependência de ajuda externa, a instabilidade política, a pobreza crônica e os efeitos das mudanças climáticas estão entre os entraves que impedem a nação do Sahel africano de alcançar a sonhada soberania alimentar. Atualmente, cerca de 80% da população está envolvida na atividade agrícola, que representa 1/3 do PIB. Mesmo assim, o país ainda importa mais de 200 mil toneladas de arroz por ano. Em resposta a esse desafio, o governo do presidente Ibrahim Traoré lançou em 2023 a chamada Ofensiva Agrícola, que vem revolucionando o meio rural e sendo um modelo para o continente. O objetivo central é pôr fim à dependência de importação de produtos alimentares de grande consumo. Segundo Marc Gansonré, produtor rural e deputado da Assembleia Nacional de Transição, ao implementar o programa, o novo governo buscou ouvir os agricultores. A ação completa que vivemos hoje com este governo atual de Ibrahim Traoré é totalmente diferente. Acredito que ele tirou um tempo para entender o grito do coração dos agricultores de Burkina. Desde 2002, nós conduzimos uma série de ações, começando pela reivindicação do reconhecimento da agricultura como uma profissão plena e legítima.
obtivemos uma lei de orientação agrícola para estruturar esse reconhecimento. Também trabalhamos para facilitar o acesso dos pequenos produtores ao crédito. Hoje, chegamos a um ponto de verdadeira gratidão. Graças a Deus, no ano passado, este governo destinou 78 bilhões de francos CFA para a compra de equipamentos agrícolas metálicos, colocando-os à disposição dos agricultores. O esforço focado na autossuficiência alimentar já trouxe resultados. Os rendimentos por hectare no país aumentaram drasticamente desde o início da ofensiva, com melhorias de cerca de 35% a 40%. Mais notável ainda, o país alcançou excedentes de cereais por 2 anos sucessivos, em contraste com o padrão histórico de déficits antes da atual gestão. Em 2024, 6 milhões de toneladas de cereais foram colhidas em Burkina Faso. Até o fim deste ano, o programa agrário pretende criar 100 mil empregos para a população deslocada pelo terrorismo, com um orçamento dividido entre 54% da iniciativa privada e 46% do Estado. Isso ocorreu apesar da presença de grupos jihadistas em diferentes regiões, como explica o deputado burkinabé. Se há mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, a maior parte desta população está no meio rural. Muitos desses agricultores abandonaram as terras que não puderam ser cultivadas. Mas isso não nos impede hoje de produzir. Apesar do abandono de várias áreas agrícolas que não puderam ser cultivadas, houve um acompanhamento significativo para que nas regiões onde ainda há capacidade produtiva, os agricultores puderam intensificar a produção a fim de alimentar o povo burkinabé. A ofensiva tem sido marcada por um forte apoio direto aos produtores rurais e por investimentos inéditos em mecanização. A estratégia do governo foca no aumento substancial da produção em 8 culturas prioritárias: arroz, milho, batata, trigo, peixe, gado, avicultura e manga. Segundo o governo, a mecanização diferenciada inclui animais de tração para pequenos produtores e, por outro lado, motocultores e tratores para grandes empreendimentos. Inicialmente foram distribuídos mais de 400 tratores, além de fertilizantes subsidiados. Para a campanha 2025-2026, o pacote deve incluir a entrega de 608 tratores e 1.102 motocultores. Salwadogo Pasmande, ou Ocean, multiartista e membro do Centro pela Liberdade União Africana Tomás Sankara, detalha a transformação. Pela primeira vez estão sendo distribuídos tratores em todo o país. Os insumos agrícolas são entregues aos agricultores, dando-lhes tudo o que é necessário para que possam produzir. Além disso, todos os engenheiros agrônomos que trabalhavam nas cidades foram transferidos para o campo para acompanhar e apoiar diretamente os camponeses. E agora vemos que os resultados estão começando a aparecer como recompensa por esse esforço. Além da produção, o foco do governo burkinabé está na industrialização e agregação de valor aos produtos cultivados localmente. A criação de unidades de transformação gera empregos, protege o mercado contra importações e permite que os agricultores se tornem acionistas em algumas das fábricas inauguradas. A primeira indústria de processamento de tomate do país, inaugurada em 2024 em Bobo-Dioulasso, tem 20% de participação estatal e 80% de capital popular, organizados pela APEC, a Agência para a Promoção do Empreendedorismo Comunitário. A organização, fundada em 2022, é sustentada principalmente pela pequena e média burguesia nacional. Suleimani Yogbari, diretor do Conselho Nacional da Agricultura Biológica, explica o impacto. Isso nos permite criar empregos a nível local e desenvolver também a economia local. Se tivermos, por exemplo, purê de tomate 100% burkinabé, isso permite proteger nossos mercados. Isso nos permite ser autônomos em relação ao consumo de purê de tomate e também evitar casos de intoxicação. Tudo que importamos, não sabemos como é produzido. A busca atual pela soberania alimentar tem raízes históricas profundas, remetendo à Revolução de Tomás Sankara nos anos 80. A reforma agrária implementada por Sankara, além de distribuir terras àqueles que realmente produziam,
visava engajar politicamente essa grande massa de pequenos camponeses. O deserto ganha mais de 7 quilômetros por ano no nosso país. Não é visível, mas é preciso uma campanha de conscientização para isso. Após a morte do histórico líder, o país reverteu essas políticas e os programas de ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial obrigaram o Estado a se desengajar de sua soberania alimentar. Marc Gansonré traça um paralelo direto entre o passado revolucionário e o presente, definindo o atual momento como um novo despertar dos ideais sankaristas. É como se tivéssemos um Sankara. Sankara despertou. É verdade que na época dele, a maior parte da população não compreendia muito bem a sua visão. Era um mobilizador, mas hoje, depois de sua passagem, houve um despertar e este atual governo veio efetivamente estimular esse despertar. Que incrível esse despertar através da terra, né? E falando em luta e ancestralidade, novembro é o mês da consciência negra. E por isso, o Bem Viver traz séries especiais sobre a região do Sahel, no continente africano, berço da nossa cultura, que sempre resistiu à colonização. Então, fica ligado, hein? Em São Paulo, o Instituto Sarê faz a arte florescer na Vila Leopoldina. Quem chega mais para contar pra gente é a Karina Sacomano. Olha só esse projeto cultural. Olá, meu nome é Karina Sacomano, eu estou falando aqui do Instituto Sarê, que foi fundado em 2019 a partir da experiência e o desdobramento do projeto Ateliê Escola Caia, que fica aqui na Vila Leopoldina. A gente trabalha junto à comunidade, com o território. O Instituto é um espaço cultural aberto a uma programação diversa. A nossa programação parte de um trabalho complementar, integrando os núcleos de arte, música, acervo, socioambiental, editorial e também um trabalho de apoio à pesquisa. Confira nossa programação no site institutocari.org.br e siga a gente no Instagram, Instituto Cultural Cari. E bora de comida de verdade com a nossa chefe Rema Soto. Hoje ela vai nos ensinar uma receita internacional. Possetes de laranja, uma receita linda, fácil e mega saborosa. Então, já aproveita para pegar papel e caneta, porque essa você vai amar. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Juntos de novo, hoje com uma receita das gringas. Posset de laranja. Ficou curioso? Vem comigo? Para essa receita, vamos precisar de 240 ml de creme de leite fresco, 60 gramas de açúcar demerara, 60 ml de suco de laranja, cumaru, raspas de uma laranja e folhas de hortelã. A primeira coisa que a gente faz é tirar aquelas raspas da laranja, todinha, tá? Com cuidado de não raspar a parte branca, tem que ficar assim, olha. Tá vendo? E assim a gente faz por toda ela. Pronto, a gente já tem as raspas suficientes. Então, essa raspinha aqui, a gente vai misturar com o nosso açúcar. Por que tem que ser açúcar demerara? Porque ela é mais grossinha, tá vendo? E ela vai permitir que esse azeite essencial da casca da laranja se impregne no açúcar. Se a gente usar aquela outra açúcar refinada, aquela branquinha, ela vai ficar um líquido e a gente não quer isso. Então vamos lá com a mão mesmo. Açúcar, eu coloquei 60 gramas de açúcar, mas se você vir que sua laranja está muito doce, você diminui um pouquinho. Então o processo aqui é esse, esfregar até o açúcar virar uma pastinha de uma cor só, tá vendo? Então vamos juntar tudo na panela, nosso açúcar, umas raspas, o creme de leite, a gordura do creme fresco e as raspas do cumaru. Se você não tiver cumaru, você usa baunilha. 2 colheres de baunilha, essência de baunilha, né, no caso.
Eu já tinha raspado um pouquinho, mas vou colocar mais um pouco. Ó. E com tudo isso a gente vai ao fogo. A gente mistura tudo muito bem, sempre raspando as bordas e o fundo. Fogo baixo e paciência. Olha, a gente deixou mais ou menos 35 minutos a fogo baixo e olha a textura mais grossinha que ficou, ó, bem grossinho. Enquanto ele morna, a gente vai trabalhar com nossas laranjas, que vão ser nossos copinhos, vasinhos, para servir nossa sobremesa. Então, a gente que faz? A gente vai cortar nossa laranja no meio. E com uma colher, a gente tira a polpa. Uma forma de servir essa sobremesa, mas você pode servir ela onde você quiser. Já mornou o suficiente e aí a gente que faz? Junta com nosso suco de laranja. Coamos, porque a gente tem aqui as raspas da laranja, as raspas do cumaru e a gente quer um creme bem lisinho. Então, essa receita é britânica. Uma receita bem particular porque ela não usa ovos, né? Deixa na borda pra gente enfeitar. Aqui são umas 4 horas de geladeira e a gente se delicia. Deu nosso tempo, eu vou procurar. Que delicinha! E aí, o que está faltando? Uma folhinha de hortelã. A frescura da sobremesa com nosso hortelã. Se você quiser cortar ela, legal também. Rapidinho, com poucos ingredientes, você consegue fazer com as crianças e ainda assim, alguém que tem alergia consegue comer, né? Mas você sabe, minha vez. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais, Rema Chef Chevere Restaurante e... delicioso! E falando em comida, bora pro Pará conhecer a maniçoba, um prato afro-indígena tradicional que leva 7 dias para ficar pronto. Uma verdadeira viagem de sabor, ancestralidade e memória. E o Heraldo Paulino aqui nos leva para ter essa experiência. A maniçoba é um prato com raízes afro-indígenas, presente em parte do Sergipe e do Recôncavo Baiano, mas que no Pará se tornou um dos principais símbolos regionais. Seu preparo é um ritual que exige sabedoria e cuidados repassados entre gerações. A iguaria leva pelo menos 7 dias para ficar pronta, tempo necessário para cozinhar a maniva, a folha da mandioca brava, que contém ácido cianídrico, removido apenas com esse longo processo. Típica de festejos como casamentos, aniversários e o Círio de Nazaré, a maniçoba valoriza suas cozinheiras, que são justamente celebradas. Hoje, mesmo sendo fonte de renda, a motivação principal ainda é a tradição de partilhar, como faz Sheila Silva. Esse ano eu não ia nem fazer. Estava muito trabalhando, aí eu disse, eu não vou ter tempo, mas acabou que não tem jeito, tem que fazer. Porque a família fica perguntando se vai ter ou não. Aí eu comecei a fazer. Minha avó que me ensinou, né, que é do interior, aí foi na lenha mesmo. Começou a fazer em casa na lenha, que ela fazia na lata de margarina. Antigamente, né, tinha aquela lata de manteiga, ela comprava a lata, lavava tudinho e colocava lá no Ver-o-Peso, comprar maniva, moída na hora e trazia para casa e a gente começava a cozinhar durante 7 dias também. Aí eu fui aprendendo. Atualmente já se encontra a maniva pré-cozida no Ver-o-Peso e em outros mercados,
muitas vindas do Rio Acará, região de origem de Sheila. Mas ela e Sebastiana Barbosa preferem seguir o método tradicional, cozinhando a folha por 7 dias até chegar no ponto ideal para receber os ingredientes, similares aos da feijoada. O charque, aqui eu tenho a tripa, aqui eu tenho o pezinho do porco, tem 5 kg de maniva, e aí os ingredientes, eu não sei quanto é que tem de ingrediente, mas quando a gente começar a colocar, ela vai enchendo, né? Aí vamos ver quanto é que vai dar aqui. Vai dar bastante maniçoba ali. Segundo a tradição paraense, a maniçoba só melhora com o tempo. Bem preparada e armazenada, pode durar 1 ano. Sebastiana revela o segredo. O ano passado eu guardei, as meninas comeram semana passada. Eu guardo, porque eu tenho a fazer de quilo, né? Coloco no quilo e congelo. Dura 1 ano certinho, você vai congelar, dá o mesmo sabor. O segredo para não estragar, o certo é você... Qualquer tipo de comida que você for congelar, você não coloque quente, tem que estar morno. Morno, mais frio do que morno. Morno. Você deixa ficar morno, deixa esfriar a maniçoba, deixa ficar morno. Aí você coloca na vasilha e vai direto pro congelador. Não estraga. Depois de pronta, é só acrescentar a farinha, pimenta e servir. É bem paraense ali. Ela é estrela. A farinha da baguda. Da baguda. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão especial no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só você colocar Conversa Bem Viver. Até mais!